Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mudando o Jogo. Estou aqui com um convidado super especial. Gustavo, seja muito bem-vindo. Prazer sempre, né? Estar aqui contigo para a gente falar de assuntos do mundo, né? De empresa, de negócio, de conselho. Vou, como sempre, pedir para você se apresentar para quem está chegando agora, que ainda não conhece ou não tem ainda tanta familiaridade com a gente. Já antes de você se apresentar, né? O assunto hoje, né, que a gente vai tratar aqui, é uma relação que está se tornando cada vez mais próxima, e por estar muito próxima gera várias questões, que é sobre, cara, governança, inovação, como é que a gente consegue implementar essas duas coisas em pequenas e médias empresas, que momento é mais importante, que momento que a outra a gente tem que dar mais foco, enfim, então a gente vai acabar extrapolando esse assunto. Então, pode se apresentar. Muito bom, muito bom estar aqui, sempre um prazer. O meu nome é Gustavo, eu sou uma pessoa que acredita que todo mundo pode e deve ser feliz no trabalho. E dediquei minha vida a fazer isso ser verdade em diversas frentes. Eu sou pai do Pedro e do Rafael, sou padrasto da Marcela e sou um companheiro de vida da Andréia. Além disso, eu fundei o Conselho Mudando o Jogo, fundei o Conselho do Futuro, que é uma escola de formação de conselheiros. Eu sou autor do livro Bora Mudar o Jogo, sou psicoterapeuta, sou corredor de montanha, professor de MBA e mais um trem de coisa aí. Boa, boa. Gu, vamos lá então, para a gente já começar separando o entendimento dos assuntos para depois a gente poder juntar. Do início, né? O que significa governança? Qual que é o entendimento seu, do CMJ, sobre governança e de inovação? Só para a gente já começar a tentar dar nome aos bois aí. Perfeito. De uma maneira simples e muito da prática, como a gente gosta de fazer as coisas no CMJ, governança é a maneira como você governa. Né? Então a gente pensa muito no Estado, o governador do Estado. O que ele faz? Ele governa, ele gerencia, administra os entes, as entidades do Estado, recursos que são disponíveis, etc. Então, governança é uma maneira de governar. Como é que eu governo a empresa? Por isso que quanto melhor a governança, mais eu garanto que as coisas estejam funcionando de acordo com o que foi pensado para elas funcionarem. Existem as definições técnicas, né, de governança, mas eu vou ficar com o que acontece no dia a dia. Né? Governança, uma das palavras muito importantes, um dos 4 pilares da governança é transparência. Então, governança, uma empresa como um país, como um Estado com governança, é um bem governado, é algo, né, uma entidade transparente, onde você sabe de que maneira estão sendo utilizados os recursos, de que maneira as pessoas estão se relacionando dentro dessa empresa, dessa entidade, desse Estado. Então, é isso que é uma boa governança. Então, governança, como eu governo? Como é que eu faço as pessoas conversarem? Como é que eu tenho transparência nisso? Como é que o dinheiro é utilizado? Como é que não é utilizado? Como é que eu garanto uma auditoria disso? Como é que tudo isso aí funciona de uma maneira melhor? E por isso que é muito importante uma empresa ter governança. E é muito comum a gente chega nas empresas falando, nós temos já uma governança, porque eles têm alguns documentos que determinam as regras de funcionamento da empresa. É um pedaço da governança. A questão é, estão seguindo essas coisas que devem ser feitas? Não estão seguindo essas coisas que devem ser feitas e tudo mais. E governança também, só para lembrar, é um dos integrantes do tal do ESG, né? Então, quando a gente fala, minha empresa precisa estar aderente ao ESG, lembre que o G é governança. Então, você vê a importância disso, né? Porque a gente fala do ESG como uma questão, e é verdade, como uma questão de responsável, você precisa ser responsável socioambientalmente, você ter consciência do seu papel no mundo, ele passa por assim, só faz sentido isso se eu estiver bem governado. Então, uma empresa precisa estar bem governada. E a outra pergunta era a de inovação. Porque tem esse conflito, né? Com quanto que eu estou governando e a hora que eu estou inovando. E geralmente... Legal, essa é uma discussão boa. E inovação, nós temos até uma aula muito boa no Conselho do Futuro, a nossa formação de conselheiros, sobre processos de inovação em empresas. E inovação, se a gente perguntar para as pessoas, muitas têm entendimentos díspares sobre inovação.
Inovação, para mim, inovação para a gente dentro do CMJ, é qualquer processo que você faça diferente do que existia. Então, você tem níveis de inovação. Você tem inovação incremental, você tem inovação disruptiva. Quando a gente pensa em inovação, a gente já pensa logo Uber, a gente Tem pensa que mudar Netflix, tudo, né? Tem que mexer no modelo de negócio. que é uma inovação disruptiva. Mas se você tem um produto que você entrega hoje para o seu cliente e você muda esse produto, você inovou o produto. Você não precisa mudar radicalmente. Se você botou uma feature a mais, se você botou uma maneira diferente de entregar, isso é uma inovação também. Então, a inovação, ela não esse é o primeiro conceito que eu acho legal. A inovação, ela não precisa ser algo disruptivo. Ela não precisa ser uma coisa, como você falou, muda o modelo de negócio, cria uma coisa, cria um mercado que não existia, eu inovei. Também inovou. É porque tem muito essa visão do mercado de tipo, parece que existe uma busca enorme sobre fazer de um jeito muito diferente ou de querer construir uma coisa que nunca ninguém viu, nunca existiu. E, na verdade, a maior parte das soluções, elas são ajustes de coisas que já eram feitas, é um jeito diferente da mesma coisa que existia, que são inovações muitas vezes menores desse romantismo da inovação, né? Que eu acho que tem essa... Mas que inovam. Mas que inova. Porque a inovação sempre tem a ver com resolver um problema. Como a gente cria empresa para resolver um problema. Então, se eu vou inovar, porque tem algum problema, alguma situação que eu quero resolver, que eu quero alterar a maneira como ela é feita, para que ela passe a ser feita, ou para que seja feita melhor, etc. Então, inovação está sempre vinculado a um movimento de aprimoramento das coisas. E aí, como é que eu vinculo isso com a governança e aonde que eles podem se bater ou não? Eu acho que vem do entendimento de que a governança te limita de alguma maneira. Burocratiza, né? Te burocratiza e você fica mais rígido, né, com a governança. Que é uma das coisas que o pequeno e o médio empresário sempre fica... Você fala, eu não posso, eu preciso ser muito ágil, etc. Eu não posso, a governança vai atrapalhar a minha condução do negócio. Não é verdade. Não é verdade. Porque, sabe aquela história que a disciplina é liberdade? Putz, eu lembro quando moleque falava disciplina, eu já pensava logo o cara no exército, alguém me mandando que eu não posso fazer tal. Eu me sentia menos apertado. Porque você fica velho, você entende, né? Que quanto mais disciplina você tem, mais liberdade você tem, porque mais você consegue fazer as coisas. Mas as coisas ficam à sua mão quando você tem disciplina. A governança é a mesma coisa. Uma empresa bem governada é uma empresa que permite que as coisas fluam, só que dentro do que está esperado. Aí vem o conflito com a inovação. Porque se eu quero inovar de uma maneira mais disruptiva, eu não posso ficar olhando dentro de onde eu já estou olhando, né? Então, senão eu não vou conseguir sair disso aqui. Se eu estou aqui inova dentro dessa caixa. Um problema não é resolvido no mesmo nível que ele é criado, né? Então eu preciso estar em outro nível para olhar o problema, para resolver o problema. Só que você consegue... Então, nesse sentido, a gente poderia... Eu não entendo assim, mas a gente poderia entender a governança como um inimigo. Tem um conflito com a inovação. Se você lida com inovação desse jeito e com uma governança desse jeito, sim. Mas se a gente pensar que eu posso ter... Porque governança é um processo, gente. Não tem uma área de inovação na empresa. Perdão, inovação é processo, né? Não tem uma área de inovação na empresa. Você pode ter um cara responsável por conduzir os processos de inovação, mas é uma maneira de ser, né? Uma empresa que é uma empresa inovadora, ela é inovadora em diversas coisas, né? Ela não vai criar um sistema, um app, um device maravilhoso. Não é necessariamente isso, pode fazer. Mas ela é uma empresa que está o tempo inteiro, a cultura da empresa é de olhar para soluções diferentes. Tentar melhorar, tentar fazer diferente. Não ficar preso, não ter medo de errar. Então tem muito a ver com isso. A minha empresa é uma empresa super inovadora, mas se errar, o cara é mandado embora. Então não é inovadora. Porque inovação exige erro. Você não tem como inovar sem errar. Pensa tudo que cada um de vocês está ouvindo já inovou na vida. Você errou antes. Não acertou de primeira. Você acertou de primeira na implantação, não deu certo. E aí você começou a fazer. E na média, né, na quantidade de vezes, a tendência é você não acertar tudo de primeira e ser perfeito. Sim, é uma questão meio lógica, né? Mas esse é o ponto de conflito onde as pessoas colocam. Só que se você pensa que inovação é processo, então, governança ajuda você a ter processos melhores. Você aplica governança no processo de fazer inovação. Exatamente. E quando a gente olha o mercado de pequeno e médio, né, empresa, de empresário, o que acontece, né? O caos tá lá, né? O negócio tá tocando, cada um
enfim, tem vários exemplos disso. Qual que é o momento correto de você, ou correto, ou mais adequado, ou, enfim, o limite, talvez, como você preferir, de você, de fato, começar a se preocupar com estruturar a governança do teu negócio? Cara, é que assim, a gente fala de governança como se fosse um trem enorme, né? E não é. Ele pode ser, dependendo do grau de complexidade do seu negócio. Beleza. Mas ele não é Que é necessariamente... uma palavra que carrega isso, né? Tanto que eu não costumo usar muito a palavra governança. Eu uso porque as pessoas desconectam, parece mais bonito, mais forte. Às vezes a gente está num processo, quer vender alguma coisa. Tá no podcast, quer falar do assunto. Governança corporativa. Tá falando, puta, que seriedade, né? Que peso no negócio. E é mesmo, mas na verdade o que a gente está falando é muito de rituais. Qual é a ritualística que está estabelecida na sua empresa? A governança tem muito a ver com rituais. Para mim, governança é uma coisa mais orgânica. A maneira como as pessoas se relacionam dentro da organização também fica bonito, né? Da empresa. Como as pessoas se relacionam, como o cliente se relaciona, como os fornecedores se relacionam, como a equipe se relaciona dentro com a empresa, como é que as coisas passam de um lugar para outro, quais são as regras de relacionamento, quais são as alçadas que existem dentro da empresa. Isso é governança. Então, se eu pensar dessa maneira, se eu tirar o peso da palavra governança é chato, né? Eu penso governança e falo, nossa, tipo, pô, vou dar trabalho, preguiça, vou né? ter Deixa eu que fazer outra coisa. Ter que contratar alguém para ficar olhando isso, vou ter que, enfim. Dá preguiça. É engraçado, né? A presidente do nosso conselho é uma mulher de governança, linha estrito senso, assim, é muito legal. E a gente contratou por causa disso mesmo. Mas, no fundo, quais são as nossas grandes discussões? Como é que a gente se relaciona? Como é que vocês querem se relacionar? A gente quer se relacionar assim. Como é que vocês querem trazer sócio para a empresa? Querem trazer desse jeito. Como é que você quer trazer investidor? Quer trazer desse jeito. Então, beleza. Então, agora vamos formatar para que isso responda, inclusive legalmente, a tudo isso que está sendo falado. Para que a gente garanta que um processo que deu super legal ele possa ser reprodutível, se for o caso dele ser reprodutível. Então, governança, quando eu penso governança, como meu convite para quem está pensando qual momento na sua pergunta de governança, você já tem governança na sua empresa. Você já tem, em maior ou menor nível, você já tem. A questão é que você gostaria que tivesse? Porque já tem, está lá instaurada. Não, eu gostaria de uma coisa um pouco mais formal, eu gostaria de uma coisa mais livre, eu gostaria de mais definições que eu não tenho. Então você já tem. Então, se você pensar que governança é uma coisa que já acontece, você só está ajustando a ritualística dela, fica muito mais fácil. E por onde se começa um processo bom de governança? Pelo conselho. Governança é de cima para baixo, cara. É de cima para baixo. É claro que você tem organizações, companhias, empresas, que você começa movimentos aqui, a coisa está muito desorganizada. Tem pessoas que começam, tem por característica própria, liderar e promover movimentos. Né? Então, elas começam a promover movimentos aqui que vai pressionando para cima que você tenha mais governança, tenha mais ajuste, mais organização ali para cima. Só que é muito difícil, isso é um trabalho difícil. Se aqui em cima não mudar, não muda. Sim. Então, governança começa por cima. Puta, mas tem uma bagunça gigantesca. Como é que eu acho? A gente sempre acha que está uma super bagunça. Eu já peguei empresas com alto nível de governança, você olha e fala, nossa, estou uma bagunça. Não está, mas a nossa empresário, a nossa autoexigência, puta, nunca tá bom, não sei o quê, aquela palavra, né? Aquele chicote que a gente se bate o dia inteiro, tal, sei bem como é, a gente fica com isso. Mas voltando, então como é que faz? Começa com conselho. Por quê? Porque você começa aqui em cima, você vai aumentando o nível de exigência aqui. Quando eu aumento o nível de exigência aqui, eu começo a descer esse nível de exigência. Então, quando me manda alguma coisa, eu já não topo mais. Quando você monta um conselho, você fala, então vou apresentar para o conselho coisa simples, o resultado desse mês do conselho. Não dá para você ir sem o resultado, né? Não dá para ir sem o resultado. Aí no primeiro mês você não tem, você vai com, eu acho que nós faturamos 1 milhão esse mês. Tá, eu acho não responde, porque a gente precisa pensar quanto vai gastar no mês seguinte, eu acho não dá. Tem um exemplo bem tangível desse que é o seguinte. Eu tenho o fechamento do meu mês dia 15. Pô, assim, não dá, porque eventualmente tem que estar com esse número. Então você vai olhar como que você antecipa o fechamento, porque às vezes é uma questão de organização. Simples, às vezes. E deixa, até por essa palavra que eu usei, dá pra gente dizer que é ali pro pequeno e o médio empresário, uma dor dele
se faz, porque isso acontece, né? Cara, é muito bagunçado, eu não tenho controle do que tá acontecendo, ou, cara, tudo tem que passar por mim de alguma forma e a coisa não evolui como eu gostaria, etc. Isso tá conectado, é governança isso? É muito. Então, a gente poderia Que é a maneira como você simplificar. governa. Então, isso é interessante, porque então a gente pode simplificar a governança para esse estágio inicial, vamos colocar assim, da empresa, como, cara, os ritos da estrutura de organização de fato, de você ter. Pode. Porque volta para a palavra mesmo, governar. Como é que eu governo? Se eu sinto uma bagunça, eu não estou governando bem. O Perfeito. governar no sentido de como é que eu organizo, como é que eu dou ordem, como é que eu garanto que as coisas fluam. Porque organização todo mundo fala, cara, eu queria ter uma empresa mais organizada. É. Agora, quando você fala governança, já dá aquela. Isso eu não quero. Eu preciso organizar para ter governança. E no fim é. SQN, não é exatamente. Você precisa ter governança para estar organizado. Perfeito. Mas é uma coisa que fica mesmo meio de grande assim, né, e pesada. Eu mesmo relutei muito para a gente usar governança no CMJ, para usar na maneira de vender, na comunicação. Foi, governança me afastava, hoje não me afasta mais. O significado mesmo. E aí, pensando então, correto eu dizer que do mesmo jeito que você falou de inovação, que você não precisa ser disruptivo ou ser muito complexo, de certa forma, quando a gente transforma a governança nesse estágio mais inicial mesmo do negócio, pequeno e médio, sempre lembrando disso, né? Quem está ali no dia a dia correndo, fazendo a coisa acontecer, já tem resultado, já tem, enfim, mas que tem esses detalhes, também tem seus estágios, né? Você também não precisa ter uma complexidade muito alta de governança para a coisa funcionar melhor. Inclusive, existem estágios mesmos. Empresas listadas em bolsas, uma das coisas que são avaliadas é o nível de governança. Tem 5 níveis de governança. Então, você não chega no quinto, você vai subindo. E aí, uma outra razão, por que ter governança? Uma principal é essa, cara. Eu preciso estar numa empresa que eu saiba como as coisas estão funcionando, que eu consiga que ela continue funcionando. Morar numa casa que funciona. A casa é um bom exemplo. Governar uma casa desgovernada é uma casa sem governança. Então, você precisa de governança dentro da casa. Mas uma outra coisa é o seguinte, empresas com uma governança bem estabelecida, elas valem mais. Elas valem mais. A pessoa que vai vir te avaliar vai ver, tem processos bem estabelecidos, tem estrutura de governança, tem conselho, tem um caminho para essa empresa. Ela vale mais. A empresa chega a valer 20% mais só por estar com governança estabelecida. E a outra coisa, da mesma maneira que ela vale mais, é mais barato pegar dinheiro. Você vai fazer uma linha, você vai fazer uma alavancagem, você tendo governança e tendo como comprovar, porque você tem governança, você tem como comprovar. Você tem como comprovar essa sua governança, é mais barato para você pegar o dinheiro. O risco é menor. Porque o risco é menor. Então, assim, eu só vejo vantagem. Sim. Eu só vejo vantagem mesmo em você ter governança. E a inovação vem junto. Quanto maior a governança, maior a possibilidade de inovação. Aí nós podemos pensar, dependendo da empresa, eu posso criar, na hora que eu vou falar de inovação, eu crio uma célula separada, com pessoas separadas para que ela não esteja... Geralmente tem até orçamento, né? Você tem ali, muitas vezes, você pode destinar uma para não cair nesse erro de não poder errar, daquilo te uma verba acabar com o teu negócio e dar errado. Não só verba, mas de equipe, Como é que a gente... Tem diversas formas de fazer, diversas mesmo. Eu vejo aí, nas empresas grandes tem suas maneiras de funcionar porque você tem mais recurso. Nas empresas pequenas e médias, o que eu vejo muito funcionar é você criar ambientes. O ambiente da empresa passa a ser um ambiente de inovação. Então, desde o ambiente físico mesmo, se existe um ambiente físico, ele é um ambiente mais propício à inovação. As relações de trabalho elas são mais flexíveis, porque ela permite que essa inovação... Inovação tem muito a ver com novos estímulos. Uhum. Você não consegue inovar, ser criativo, se você está vendo sempre a mesma coisa. Eu lembro muito do Murilo Gun, que você conheceu muito bem também, que é um amigo pessoal meu, foi cliente meu também, que é um cara que fala muito sobre criatividade. E ele achava o máximo, ele falava para mim, puta, Suti, eu vou entrar eu vou dar uma palestra, ele dá palestra no Brasil inteiro. Eu vou dar palestra não sei onde, lá em Goiânia, antes de entrar no avião, eu compro Capricho. Porque ele não tinha filha, agora ele já tem. Mas eu compro Capricho para ler Capricho. Eu falei, mas por quê?
Ele falou, não, eu compro cães e gatos, e eu não tenho nem cão nem gato. Eu falei, mas por quê? Porque se eu for ler só o que eu costumo ler, eu não vou ter input. Então, eu falei assim, eu sempre mantenho na minha cabeça coisas diferentes, porque aí me dá estímulos diferentes, Conecta de um eu jeito. conecto de um outro jeito, e aí sai coisa nova, porque senão não vai sair coisa nova. Então, eu preciso ter um ambiente na empresa que permita isso. Então, entender que as coisas, que as pessoas erram. E assim, também quando fala empresa que não permite errar, a empresa tem que permitir errar, cara, com responsabilidade, entendeu? Claro. Tem coisa que dá para errar, tem coisa que não dá. Até por isso que você, eventualmente você testa, separa Você espaço para isso, né? Você pode separar o espaço, você pode criar eventos para que os colaboradores proponham inovação, porque inovação, como eu te falei, aquele negócio de inovação incremental, às vezes a inovação é num processo que já está acontecendo aqui, e isso vai gerar um resultado para a empresa imenso. Só que quem está aqui, se eu criar uma área de inovação separada, por exemplo, tudo é ônus e bônus. Sim. Se eu crio uma área separada, ela não está conectada no processo. Então Não ela tem o não mesmo vê efeito. como é que eu faço essa caneca melhor. Puta, o cara tem lá que se ele só virar o jeitinho da máquina aqui, isso vai produzir 10% mais. Porque é ele que está manuseando a máquina. Então, se eu crio um lugar onde eles possam, os colaboradores possam sugerir mudanças, criar processos de inovação, e aí eu premio isso, dá muito resultado. Dá muito resultado para a empresa. Agora, se eu quero estou procurando uma inovação mais radical, mais disruptiva, aí eu separo. Sim. Porque aí eu Geralmente é um separar. mercado novo, é uma linha diferente. Porque senão eu fico viciado. Eu olho para o mesmo lado, Sim. eu olho para isso daqui, em vez de pensar em fazer uma outra máquina, por exemplo. E como que funciona assim na tua visão? Porque assim, beleza, tem a questão da inovação quando ela é legal, vamos pensar como melhorar e tal. Muitas vezes você tem uma certa necessidade de mudar, de fato. Tá. Então, entrou um concorrente novo, uma solução nova, uma forma que era feita que não é mais, uma tecnologia, tipo o ChatGPT, é um bom exemplo, né? Aí hoje as empresas assim, não, vou, não vou, faço ou não faço, uso ou não uso, e sou inovador ou não sou e tal, e depende muito também da situação, o que é imposto e não. E aí eu acho que o conflito, que eu queria ver se faz sentido, né? Quando você fala de governança, também vem muito nesse lugar onde assim, apertou aqui, a água tá batendo na bunda, vamos resolver isso aqui. E aí temos que fazer diferente, aí tem uma visão de inovação. E aí, acho que aí é nesse momento que se atropela as coisas, porque não é uma questão, não é uma inovação estruturada de você estar ali vendo como melhor e tudo mais, ela talvez seja mais reativa. Enfim, minha pergunta é o seguinte, quando você olha a demanda de mercado, e você falando do pequeno e do médio, que as manobras são rápidas, são mais urgentes e tudo mais, abrir mão de governança existe, é viável, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala assim, cara, se eu seguir o processo que está ali, quer ver um exemplo? Marketing. Às vezes marketing, né, você tem que aproveitar o momento do que está acontecendo naquele momento. Saiu uma notícia, se eu for pegar a aprovação para me posicionar ou para falar uma coisa diferente, acabou a notícia. Acabou a hype do que surgiu, acabou aquele negócio que apareceu. E aí você tem que, passa por cima, mata no peito, alguém mata lá no peito e fala assim, não, vambora, eu pago para ver o que vai acontecer. E aí você colhe, e aí você é o gênio, né? Quando dá certo, genial, inovador, incrível essa campanha que foi feita. Se dá errado, né? Você sabe como é que é. Mas que eu acho que tudo dá na mesma, assim, se for pensar. Porque eu tenho o processo, no caso do marketing. Eu não vou esperar. Eu posso ter determinado que o marketing tem autonomia. Para fazer as escolhas dele nisso aqui. Já é uma definição de governança. Já é uma definição de governança. Agora, volto para o negócio de errar. Tem coisas como nós tivemos aquela campanha da Bud Light lá, que escolheram uma pessoa para fazer a campanha dela, perdeu não sei quantos bilhões de valor à empresa. Então, assim, foi uma decisão tomar, é óbvio que tem consequência. Você pode errar, mas tem coisa que não pode errar. Sim. Você tem coisa que você não pode errar. Então, mesma coisa com o marketing. Nós estamos combinados, beleza? Você pode fazer, aí você tem essa autonomia. Você decide arriscar e fazer uma outra coisa que está fora do combinado. Se der certo, você é um gênio. Se não der, você está assumindo risco. Não é que você não pode errar. Mas você ter clareza de quais são os limites, né? Governança tem muito a ver com clareza. Então, trazer clareza até onde pode ir, até onde não pode ir. Ah, mas então eu não tenho autonomia. Sim, você tem autonomia até aqui. Ah, mas depois ali não tem autonomia. Não, depois ali não tem. Ah, mas se eu arriscar e der errado.
Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao mundo. Você é adulto, né, gente? Bem-vindo ao mundo. O mundo não é uma belezinha tranquilinho, né? Ele não é um bicho-papão, mas ele é real. Ele é real, as coisas acontecem. E quando a gente fala do nosso formato de conselho compartilhado, né, do Board as a Service, tem uma questão que frequentemente aparece, que é assim, tudo bem, eu entendo que a gente tem um critério alto de seleção das pessoas, das empresas, os momentos que a gente já falou em outros episódios, mas ainda assim as empresas têm, o próprio empresário tem momentos diferentes. Por exemplo, tem um empresário que está com a parte jurídica dele está bem desenvolvida desse ponto de governança, organização e tudo mais. E tem uma área de RH que nem existe uma área de RH, por exemplo. Tá. E aí você tem uma outra empresa que talvez seja o oposto, só para facilitar o exemplo. Como que a gente, na dinâmica do compartilhado, né? Acho que é legal contar para as pessoas como, na prática ali, a gente ajuda o empresário com o conselho a construir a governança para não virar uma coisa de tipo, você tem que ter governança. Tá, isso eu já sei. Tá, e aí como é que eu faço? Para onde eu vou? Por onde eu começo? O que talvez eu tenha que... Enfim, nessa linha. Uma coisa importante é que toda vez que uma empresa é aceita dentro do nosso ecossistema para ser cliente de alguma turma de conselho, a gente fez uma avaliação e depois já faz com ela, depois que ela entra, um diagnóstico dela. Então eu já sei aonde ela está, onde ela não está com algumas coisas. Então ela não tem muita governança estabelecida, essa empresa. Então já sei que eu vou ter que trabalhar a governança com ela. Então a outra empresa já está com governança mais estabelecida. Meu trabalho começa em outro lugar com essa empresa. Mas essas empresas podem estar juntas? Podem, numa mesma turma. Porque a gente não olha só o nível de governança, a gente olha a maturidade da empresa e complexidade sob diversas óticas. Porque pode ser que uma empresa sem governança tenha coisas a ensinar uma empresa com governança e vira e mexe. E vice-versa. E vice-versa. Então, não é excludente entre si. Mas a gente sempre avalia e ajuda. E a gente já sabe, se eu entrei, a empresa está com nível de governança muito baixo, eu vou ter que ajudar ela a colocar a governança. E eu já começo, gente, interessante perceber isso. Só de eu colocar o conselho... Já começou. Que é aquilo que a gente falou agora há pouco. Eu preciso levar o resultado, não dá para não levar. Não trouxe. E aí? Eu já tive reunião de cancelar a reunião. Cheguei à reunião de conselho, era para trazer um monte de coisa, estava lá a diretora reunida, tinha que me trazer uma série de coisas, eu era presidente do conselho, era no início do conselho de uma empresa, e que eu sabia que era um choque cultural botar governança lá dentro e botar ordem naquilo ali que precisava ter. Organizar mesmo. Aí combinei com cada diretor, lá eram assumiram o compromisso de fazer. mais 2 sócios. Assumiram o compromisso de fazer, beleza. Reunião com a empresa inteira. Eles tinham assumido a reunião com a empresa inteira. O primeiro vai apresentar, deu uma desculpa, porque... Desculpa, cara, a gente é super criativo também. Deu uma desculpa, eu olhei e falei, tá bom. Aí o próximo começou a dar uma desculpa, que eu vi que não tinha feito. Eu parei e falei assim, desculpa, então está cancelada a reunião. Mas como nós trouxemos funcionário de negócios do país? Falei, beleza, de outros lugares do país? Falei, beleza, está cancelada a reunião. Escuta, não estou aqui para brincar. Isso aqui é uma reunião. O conselho está apresentando uma coisa para a equipe não vai fazer? Está cancelado. Respeito é respeito com o meu tempo, respeito com o tempo de cada um que está aí. Peguei e fui embora. Fechei minhas coisas e fui embora. Quando eu entrei no carro já para ir embora, me liga o dono da empresa, porra, Suti, mas não sei o que. Eu falei, cara, acabou, não é... Você não quer implantar a governança? Então, ou vale ou não vale as coisas. A gente combinou, cara, não tem mais, assim, quando você implanta um conselho... No mínimo levantar essa mão antes que não consiga, sei lá, assim, olha, deu merda, não consegui finge que fazer. Vai passar, né? Não finge, fala, não dá mais, tem uma coisa assim, a gente não topa mais. Quando você mete um conselho na empresa, acabou a fase do eu topo. Não topa mais. Já dá aquele jeitinho. Não, tudo bem, assim, mas nós pra vendemos, próxima, nós combinamos não sei o que, mas nós vendemos o que a gente tinha combinado vender. E? Que uma coisa tem a ver com outra? Você combinou de entregar um negócio, lá vendeu. Que bom que pelo menos aquela parte entregou, fez mais que a obrigação. Como é que a gente quer? Mas o nível de tolerância baixa. E tem que baixar. O que acontece muito nas nossas empresas é que o nível de tolerância é altíssimo.
eu lembro também numa outra experiência, num conselho compartilhado, tinha o empresário que sempre chegava atrasado. Sempre chegava atrasado. Tal reunião, assim, a gente vai para um hotel fora de São Paulo, fora da cidade, onde é, tá, para ficar. Então, eu chegava atrasado, são 2 dias, chegava atrasado no primeiro dia e depois chegava atrasado cada reunião. Porque a gente faz um break, um pipi break, não sei o que lá, para todo mundo poder resolver umas coisas e tal. Chegava atrasado, chegava atrasado. E aí veio a reunião dele, o que ele estava reclamando? Que a equipe não entregava no prazo o que combinava com ele. Eu falei, vá. Essa pingou, né? Essa deve ter dado gosto. Na pequena área, né? Falei, vá, jura que a sua equipe não entrega? Por que será que a sua equipe não entrega? Porque não sei o quê, porque eu dou tudo, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, que hora você chegou? Tal, não, porque eu tive o trânsito, porque eu tive não sei o quê. Tá, o que a gente tinha combinado, tal hora? Você não sabe que está em trânsito? Mas você sabe que não sei o quê. Eu falei, sua equipe fala isso para você? Ele fez assim, caiu a ficha. Entendeu, caiu a ficha. Caiu a ficha. Ele falou, puta que pariu, é isso, né, cara? Liderança, gente, cultura, é exemplo, né? acabou, Cultura, não tem, vou falar o liderança. que quiser, liderança é exemplo. Aí eu falei, experimenta mudar este mês. Nós reunimos a cada 2 meses, né? Mas eu falei, esse mês que a gente tinha reunião mensal no meio, né? Que a gente faz entre as 2 reuniões bimestrais no CMJ, a gente tem uma reunião online. E com todo mundo. Eu falei, faz isso aí, faz esse experimento. Não chega atrasado um dia. Cara, se vira, dá seus pulos. Não chega atrasado um dia. E assim, tem o seguinte, porque quando a gente quer, a gente faz. Sim. E eu desafio qualquer um que está vendo a gente aqui do seguinte, tudo que você quis fazer na vida, você fez. Tudo. Todo mundo, inclusive quem está aqui na equipe olhando para a gente aqui. Fato. Tudo que você quis fazer na vida, você fez. Não, mas eu queria ter mais dinheiro. Certeza? Você queria ou você tem vontade? Você queria ter um preço a pagar. Eu queria estar mais magro, eu queria estar mais bonito, eu queria estar... O que você quiser. Tudo que você queria, você fez, você decidiu fazer. Então, não chega atrasado. Nas reuniões na sua empresa, você combinou com o cara 10h30 da manhã, 10h30 você está lá. Você combinou às 7h você está lá. Não faz e vê o que acontece. Passou um mês, ele fez isso. Falei, como é que tá? Começaram a entregar tudo. Exemplo, né? É exemplo, cara. E isso o que é ser governança? A empresa estava mal governada, passou a ser melhor governada. É claro que tem um caminho de coisa ali para fazer, mas passou a ser melhor governada. E isso é importante para todos os empresários que estão ouvindo a gente. Em francês é cut the fucking bullshit. Em francês. Porque acabou, cara. É assim, a responsabilidade é sua. Problema, outra das crenças do CMJ, problema de liderado é problema de líder. Não tem conversa. 100% das vezes. O que eu quero dizer com isso? Não, mas escuta, quem contratou? Mas o RH que contratou. Quem topou? Quem não definiu o perfil da pessoa corretamente? Quem não fez um benchmark? Quem não treinou? Quem não treinou? deu feedback? Quem não deu feedback? E quem mantém a porra da pessoa na empresa? Então, de quem que é o problema do liderado? É o problema de líder. Da mesma maneira, quando o liderado faz coisas bacanas, a responsabilidade é do líder. Parabéns. Se a sua equipe está fazendo muita coisa boa, tenha certeza que quem é bom vai saber que é você que está fazendo. Esquece, deixa brilhar. Quanto mais a equipe brilha, você brilha junto. Então, problema de liderado é problema de líder. E autorresponsabilidade. Todos nós somos adultos. Eu falo muito isso nos conselhos, Sim. Você sabe muito bem. Que, tudo lindo, maravilhoso, mas nós somos adultos, gente. Não dá mais para dizer que é o outro que fez isso, porque é o mercado, porque o XYZ que está acontecendo, a política, o político A, o político assim, B. Tá bom, e aí? E aí, e a sua parte? Essa é deles. E a sua... Não, mas então está mais complicado o mercado, está mais incerto. Tá, e aí, o que você vai fazer para lidar com isso? A verdade se impõe, gente. Nós somos adultos, não dá mais para a gente brincar. Às vezes a gente tem empresa, ganha milhões de reais, faz não sei o que lá e ainda está brincando de ser criança. Para com isso, nós somos adultos. Vamos trabalhar. E uma das maneiras de mostrar que a gente é adulto é implantar governança na empresa. Porque isso, inclusive, te exige, né? De você ser o cara que respeita e que mantém a estrutura, que tem que dar o exemplo. Eu acho que um dos motivos da galera ter também esse negócio, né, com a... Cara, vai burocratizar,
Meu, eu vou ficar mais lento. Sabe, todas essas desculpas que tem muito a ver também com... Ele não quer fazer para ele. Você não quer pagar o preço e... Para você. Porque você vai fazer governança, aquela decisão que você tomava no impulso, você não vai mais tomar porque você precisa combinar com alguém. E você vai ter que fazer a combinar reunião, com os vai ter russos, que né? ensinar, vai ter que montar. Você não quer por causa disso. E assim, eu sei porque para mim foi difícil também. Colocar, porque eu não quero, porque estava mais fácil, né? Mas depois também que está implementado, estava mais fácil, entre aspas, porque você vive numa loucura, né? E você não tem o mesmo resultado que você poderia. Não é mais fácil, você tem a ilusão de ser mais fácil. É a gente querer que alguém resolva as coisas pela gente. Mas no CMJ a gente não tem nenhum problema de governança, Nossa, né? Um monte. Um monte. Ah, mas como assim? Vocês ensinam o governo a ter problema? Sim, só que a gente já entendeu. Sabe aquela história? Você vai limpando o que está em cima. Aí quando você vai tirando a primeira sujeira, você já tirou. Aí vai ficando o polimento fino que você vai fazendo Até porque nas coisas. muito do que se implementa de governança, de inovação, que é o que a gente está falando, também tem muita relação com o que você está querendo construir. Então, quando você muda ou você dá clareza de onde eu quero chegar, o que eu quero construir, começa a ficar óbvio as coisas que você precisa fazer. Então, estou falando isso porque assim, é natural que, inclusive, mesmo em estágios de uma empresa de 30 anos de existência, vai ter problema de governança. E se tiver 50, também vai ter. Vai, assim, a gente pega muitas empresas com 30 anos dentro do CMJ, que entram para o CMJ, com problemas crônicos de governança. Porque faz 30 anos que a governança é bagunçada. Mas funciona. E a gente pega empresas com centenas de milhões de faturamento, assim, funciona. É claro que funciona. Pode funcionar, gente. A gente funciona na bagunça. Mas se organizar, não vai funcionar melhor? Eu não vou ter mais paz de espírito. Eu não vou ganhar mais dinheiro. Vai sobrar mais dinheiro. A hora que você começa a organizar, você fala, nossa, por que eu estou vai aliviar o peso. Nossa, né? por que não sei o que lá? Nossa, por que não sei o que? Vai aliviar. Ah, mas eu vou perder poder. Vai. Você vai compartilhar poder. Troca a palavra perder por compartilhar. Eu vou compartilhar poder. Antes a decisão era toda minha. Por isso que um monte de coisa dá errada. Porque você não tem conta de tomar todas as decisões. Você não dá conta, você não é capaz. Ninguém reclamando que tudo depende de você, que tudo aí vem, né? Então, assim... Nossa, eu não tenho tempo. Nossa, eu não sei o quê. Mas você também pega tudo para você. Boa. E assim, eu estou falando, parece fácil, né? É uma dificuldade. Eu tenho dificuldade. Você sabe. Não, acho que esse é um caso interessante interno nosso, que eu acho que é legal de falar, que assim, recém-chegado, né, na estrutura aqui do CMJ, não tão mais recém, mas ainda assim, e eu vinha de uma organização ali diferente quando a gente fala de reunião online. Uma das minhas empresas, cara, sei lá, 80 pessoas, todo mundo remoto. E eu apanhei um monte de coisa e descobri que, cara, uma das coisas que funciona, que aí tem a ver com organização e governança, é câmera ligada. Câmera aberta. Aí, quando eu cheguei, a gente não tinha essa... Tinha algumas que ficavam, não tinha regra. Não tinha mesmo. Aí eu falei, Gu, vamos colocar, mas para funcionar, você tem que deixar ligado. Isso, eu estava com a câmera desligada numa situação. Não importa, eu tinha toda a justificativa. Não importa. Eu falei, Gu, aí não vai rolar, não dá pra gente pedir se a gente não tiver. E aí, claro, você tem algumas situações, mas assim... É isso. Mas é que não tem mais. Eu entro, falo, gente, eu tô no meio do aeroporto, a câmera tá ligada aqui, vai ficar, às vezes vai atrapalhar passar a gente pouco. atrás, mas é isso aí. Tá bom, beleza. A câmera continua ligada. E esse eu tô dando um exemplo muito simples de que depende das mudanças, das pessoas, do nível que você tá indo e tudo mais, você vai ajustando. E isso faz... E assim, eu acho que é legal também desmistificar. Isso já é uma parte de governança. Já é. Uma mudança de ligar a câmera. Aí você fala assim, puta, mas olha que interessante, só vou fechar esse ponto. Cara, mas para ligar a câmera, por que as pessoas não ligam a câmera? Primeiro, porque tem muitas que se sentem desconfortáveis por conta do lugar, que às vezes trabalha, tá sei lá, enfim, cada um tem lá um lugar, tem pessoas de várias questões. Eu falei, bom, simples, vamos botar um fundo. Isso. Fundo padrão da empresa, todo mundo usa o fundo, já não tem mais problema de... E aí você vai resolvendo o negócio e aquilo, puta, beleza. Chega uma hora, todo mundo liga. É estranho não ligar. Então assim, já não acontece. Aí vai ter a próxima coisa. E aí você vai ajustando. Estou trazendo só esse ponto, porque às vezes, para quem está escutando a gente, né? De novo, acho que um dos objetivos desse papo que a gente está tendo sobre governança e inovação é desmistificar um pouco e trazer para a realidade do pequeno e do médio empresário, nesse caso que não é complexo, não precisa ser. E nesse caso que você trouxe, a governança trouxe a inovação.
Simples também, porque já que precisa estar com a câmera aberta, como a gente resolve o problema de ter que estar com a câmera aberta? Bum, pareceu uma maneira diferente. Aí a gente foi para outra ferramenta. Pô, mas nessa ferramenta não dá. Então vamos achar a maneira de dar nessa ferramenta. Nessa ferramenta. Então você surge inovação. Aí agora a gente tem outros formatos. É isso aí, o processo, está tudo mais organizado. E não quer dizer assim, putz, então lá no CMJ é tudo uma empresa alemã, né? A gente teve como presidente de uma das nossas turmas o Axel, que era presidente aqui da BMW no Brasil, né? O raciocínio super estruturado alemão. Não é isso. Não é isso. Nossa, você é engenheiro, mas não é isso. Nós temos muita coisa, mas falta ainda muita coisa, mas mesmo assim já é muito melhor. Já melhora muito, tá louco. Começa, o caminho se faz caminhando. Então dá o primeiro passo. A hora que você dá o primeiro passo, você decide para onde você vai dar o segundo, você vai decidir para onde você vai dar o terceiro. Começa a fazer. E minha sugestão, de novo, começa colocando conselho. Começa colocando conselho, porque vai te obrigar. E aí você fala, então agora eu vou ter que mudar. Aí você começa a mudar, as pessoas começam a ver, a hora que você vê um ano depois é outra empresa. É outra empresa. E Gustavo, assim, só para a gente encerrar, até vai acabar puxando um pouquinho para o CMJ, mas eu acho que é importante a gente trazer essa visão, porque assim, tem muita gente que busca, muitas vezes, né, a consultoria para implementar processo de governança, e ok, válido, tudo é válido, né? Educação, sei lá, vou fazer um MBA de governança. E aí o que a gente percebe é que muitas vezes a galera faz tudo isso, mas na prática acaba que não reflete na estrutura, no negócio. E é um pouco que você falou, cara, começa com conselho. Só pra gente tentar explicar por que é começa com conselho, você já explicou, mas assim, você saber não significa que vai ser feito, e se foi feito uma vez, não significa também que ele vai ser mantido, a não ser que, né? Até não ser que você esteja fazendo. E aí volta para você, a não ser que você esteja fazendo. Você é empresário, líder da empresa. Você esteja fazendo. Se você não está fazendo, o resto não vai fazer. Ponto, acabou. Então, quando você começa com conselho, você está fazendo. Começa por você. Você tem que estar. Assim, o conselho não é para o time, né? Não é para o time. O conselho é para o empresário. E assim, é muito comum que a gente inicie reuniões de conselho, os ciclos das nossas reuniões de conselho, o cliente entra, a gente fala, você precisa de uma consultoria de governança. A governança da sua empresa está muito deficitária e parte dos problemas que você está tendo é por causa disso, a gente precisa de uma consultoria. E o conselho gerencia os resultados da consultoria. Ajuda. Não quer dizer que não tem consultoria, precisa, a gente não faz. Conselho não é consultoria de governança. Mas é uma o conselho é o principal órgão de governança da empresa. É que o ponto é, às vezes, porque a galera, eu já ouvi isso bastante também, por isso que eu estou trazendo. Cara, contratei a consultoria, chegou um monte de gente lá e não adiantou nada, continuou a mesma coisa, do jeito que eu fazia era melhor. Mas por quê? Porque provavelmente o você contratou pelos objetivos errados, tentando resolver do jeito errado, sem a visão mais sistêmica do que precisa, e porque você achou que ia ter um milagre na tua vida, que você ia contratar alguém que ia lá e ia fazer assim, agora tem governança. Não existe milagre. Não é assim, gente. né? Não tem atalho. Todo mundo é macaco e macaca velha, cara. Não tem essa, não. Boa. Gu, te agradecer. Mais um papo muito bacana. Então, agradecer a todo mundo que está assistindo aí. Até a próxima aí. Bora mudar o jogo.